Doenças do pericárdio. O que é pericárdio? O pericárdio é um saco composto por duas camadas finas que envolve o coração. No interior dessas duas camadas finas existe uma pequena quantidade de líquido que promove o deslizamento e com isso a maior adaptabilidade do coração. As principais funções do pericárdio são a manutenção da posição do coração, de impedir que o mesmo se encha demasiadamente de sangue na diástole, ou seja, no seu momento de relaxamento, e também coibir algumas infecções que podem acometer o tórax. Contudo, o pericárdio não é um órgão vital para o organismo. Existe um determinado tipo de patologia, ou seja, a genesia congênita do pericárdio, ou seja, o indivíduo nasce sem o pericárdio, mas consegue sobreviver tranquilamente. Pericardite aguda. Pericardite aguda é uma inflamação que ocorre, que se inicia de forma rápida e abrupta no pericárdio, normalmente determinando dor intensa. Esse tipo de inflamação pode determinar o acúmulo de líquido muito maior que o habitual dentro do coração. Esse líquido habitual pode ser composto de fibrina, determinadas células inflamatórias e sangue. As principais causas de pericardite aguda podem ser as infecções idiopáticas, ou seja, aquelas que nós não conhecemos a causa e não conseguimos detectar, algumas infecções virais, algumas infecções bacterianas, determinados tipos de câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, algumas doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide e algumas condições como o infarto do miocárdio podem levar a uma pericardite aguda. A pericardite aguda também pode ocorrer como efeito colateral ao uso de determinados medicamentos, como alguns antibióticos, alguns anticoagulantes e alguns antidepressivos. A complicação mais temida da pericardite aguda é o tamponamento cardíaco, ou seja, é o acúmulo de grandes quantidades de líquido de forma abrupta no pericárdio. Com isso, o coração é contraído e a sua dinâmica sofre uma interferência muito drástica. Isto constitui uma emergência médica e esse diagnóstico normalmente é realizado através do exame de ecocardiograma. Uma vez realizado esse diagnóstico, as medidas a serem tomadas são imediatas, ou seja, a drenagem, ou seja, a abertura do peito ou então a introdução de uma agulha para retirada desse líquido do pericárdio para poder melhorar a dinâmica do coração. Em alguns casos de pericardite, é lançado mão também da punção do saco pericárdio, ou seja, retira-se um pouco de líquido que está dentro dessa membrana para se realizar o estudo histopatológico, ou seja, procurar o diagnóstico da causa que está determinando a pericardite aguda. Os principais sintomas da pericardite aguda são a febre e a dor torácica ventilatório dependente, ou seja, aquela dor que o indivíduo ao inspirar ou expirar ou ao simples ato de tossir, a dor aumenta de proporção. O diagnóstico da pericardite aguda é realizado através da suspeição pelo quadro clínico citado anteriormente e através da ausculta cardíaca, ou seja, o médico quando vai auscultar o coração, escuta um ruído característico, como se fosse um atritar de um couro novo, ou seja, o atrito pericárdio, em jargão médico. Uma vez levantada a suspeição da pericardite, pode-se utilizar os métodos diagnósticos. O eletrocardiograma tem as suas características específicas, o raio-x de tórax pode demonstrar um aumento excessivo da área do coração pelo aumento de líquido que envolve o coração, o ecocardiograma que determina especificamente essa quantidade de líquidos que envolve o coração e também pode determinar algumas causas que podem determinar a pericardite. Em alguns casos, pode-se lançar a mão também de alguns tipos de exame de sangue para determinar a causa predisponente, ou seja, exames de sangue para determinar se o indivíduo possui ou não AIDS, mensuração dos hormônios da tireoide nos casos de hipertireoidismo, alguns tipos de exames específicos para detecção de leucemias e por aí vai. O prognóstico da pericardite aguda vai depender da causa que predispôs à pericardite, ou seja, nas infecções virais normalmente são resolvidos em 2 a 3 semanas de forma espontânea, já diferentemente dos casos de câncer que podem demandar um tratamento demorado ou em alguns casos não ser passível nem de tratamento. O tratamento em questão vai
pelas medidas de suporte, ou seja, o tratamento da dor e da infecção, ou seja, utilização de ácido acetil salicílico, ibuprofeno, um anti-inflamatório, e em alguns casos mais drásticos, até analgésicos derivados dos opiáceos, como a morfina. Uma vez realizado o tratamento de suporte, tem-se que tratar a causa do que determinou o derrame pericárdico. Por exemplo, nos casos de câncer, tem que se lançar a mão de quimioterapia, radioterapia. Nos casos de infecções, tem que ser tratado com antibiótico terapia específica. Se for determinados tipos de droga que determina a pericardite aguda, tem que se haver a suspensão dessas mesmas drogas. Em alguns casos de indivíduos que possuem patologias renais, pode-se lançar a mão até da hemodiálise ou diálise peritoneal para diminuir a quantidade de líquidos no organismo. Geralmente, quando o tratamento medicamentoso não é bem sucedido, pode-se lançar a mão da remoção cirúrgica do pericárdio. Isso em casos extremos. A pericardite crônica é caracterizada por uma inflamação lenta e insidiosa no pericárdio, o que pode determinar acúmulo de líquido mesmo ou espessamento do pericárdio. A pericardite crônica constritiva é quando ocorre a formação de um tecido fibroso, ou seja, um tecido cicatricial que envolve o coração. Com o tempo, esse tecido cicatricial pode encolher e com isso interferir na dinâmica do coração. As causas mais comuns de pericardite crônica no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a tuberculose, mas também pode ser de causa desconhecida, mas também pode ser decorrente de vários processos patológicos primários, como alguns tipos de câncer, radioterapias, algumas doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, ou secundário ao uso de determinadas drogas. Os sintomas mais comuns da pericardite crônica são falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas e inchaço na região do abdômen. O tratamento da pericardite crônica é realizado através de uso contínuo de diuréticos que visa diminuir o excesso de líquidos. Porém, é pensado na resolução cirúrgica de retirada do pericárdio quando os indivíduos não toleram a sintomatologia em questão.